Bom dia! Iniciamos então uma gravação de aula aqui, rapidamente, um exercíciozinho de economia. CESP, UNB, IEMA, CEAMA, Analista de Meio Ambiente, Ciências Econômicas. Então, vamos iniciar aqui mais uma aula com esta questão. A redução da demanda por conversões de veículos para utilização de gás natural veicular, GNV, que é o gás natural veicular, é compatível com a baixa recente do preço do álcool, que atualmente, em algumas regiões, está praticamente igual ao preço do GNV. Então, se você quiser, nesse momento, parar um pouquinho o vídeo para poder analisar a questão e responder, você pode fazer isso agora. Eu aqui vou diretamente para a resposta, vamos responder aqui a questão. Inicialmente, é importante considerar, pessoal, que o GNV e o álcool são bens substitutos, ok? Então, um é substituto do outro. Por sinal, álcool, gasolina e diesel são bens substitutos, como o GNV, né? Então, são 4 combustíveis que são bens substitutos. Aumenta o preço de um, o pessoal vai para o outro. Se bem que quem usa diesel, às vezes só usa diesel, né? Não sei se tem algum flex para diesel. Mas, a princípio, certeza, álcool, gasolina e GNV são bem substitutos, a não ser que haja uma adaptação de carros com diesel, né? O fato é o seguinte, quer dizer que o consumo do GNV substitui o consumo do álcool. Só, se você pode usar, então, GNV em vez de usar álcool, né? Ou usar álcool em vez de usar GNV, dependendo do preço que está sendo praticado no mercado. Assim, de acordo com a lei da demanda, a diminuição no preço do álcool aumenta a sua quantidade demandada. Ou seja, poxa, diminuiu o preço do álcool, preço relativo em relação ao GNV. Relativamente ali você, ou então em valores absolutos, você percebe que é melhor, é mais vantagem você consumir álcool, comprar álcool como combustível para o seu carro. Então, a tendência é você realmente, como bem substituto, um substitui o consumo do outro, o consumo de um substitui o consumo do outro, você vai optar, então, pelo álcool, né? Tendo em vista que o álcool e GNV são excludentes no consumo, ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, a tendência é que ocorra uma diminuição na demanda de GNV. Então, as pessoas vão diminuir o consumo do GNV, correto? Vão diminuir o consumo do GNV e, portanto, vão diminuir a tendência também ao consumo das conversões. Por quê? A redução na demanda de GNV poderá reduzir a demanda pelos serviços de conversão de veículos para os condutores de veículos que usam GNV. Ok? Então, os condutores que usam o gás natural veicular vão optar por não fazer mais conversões de veículos para GNV. Se persistir por muito período, provavelmente essa ceteris paribus, né? Tudo mais constante, vão realmente diminuir essas conversões. Por quê? Isto acontece porque o GNV e o serviço de conversão de veículos são bens complementares. Assim, a redução na demanda por GNV implica uma diminuição na demanda pelo serviço de conversão. Ok, pessoal? As pessoas vão ali, então, deixar de converter, né, os seus veículos para GNV, gás natural veicular, porque o gás natural veicular e o serviço de conversão são bens complementares, assim como roda e carro, gravata e terno, são bens complementares, né, no consumo. Então, a resposta para essa questão é certo, sim. Então, retomando a questão aqui, ó, a redução de demanda por conversão de veículos para a utilização de gás natural veicular é compatível com a baixa recente do álcool, que atualmente em algumas regiões está praticamente igual ao preço do GNV. Então, é certo, correto? Vamos para a nossa quinta questão. CESP, UNB, IEMA, CEAMA, Analista de Meio Ambiente, Ciências Econômicas. Pneus recalchutados constituem exemplos típicos de bens inferiores. Pneus recalchutados,
Observe que são os pneus recalchutados. Então, eu posso dar um tempo aqui, você pode, nesse momento, pausar o seu vídeo para tentar analisar a questão e responder, e realmente voltar para ir analisar a resposta. Né? Então, eu vou aqui diretamente para a resposta. Comentários. O bem inferior é o bem que apresenta redução da demanda após o aumento de renda do consumidor, ou da renda do consumidor. Né? O aumento da renda faz com que os consumidores fiquem mais ricos, em certo sentido. É isso que acontece com o aumento de renda. O CESP considerou que os pneus recalchutados são bens inferiores. Assim, o aumento da renda, a preferência do consumidor será optar pela compra de pneus novos, ou seja, os consumidores tenderão a adquirir pneus em melhores condições de segurança do que os pneus recalchutados usados, né? São usados. Os pneus recalchutados são pneus reciclados, né? Uma forma de reciclar o pneu usado para reutilização. Então, nesse sentido, analisando essa questão, pensando o pneu como realmente um bem inferior, porque, ora, que é o bem inferior? Aquele que, quando o aumento na renda, você vai deixar de consumir aquele bem. Tipo, carne de segunda, carne de terceira. Você vai passar a consumir carne de primeira, porque sua renda aumentou. Consumia antigamente carne, não era carne de primeira, era carne de segunda ou terceira. Então, realmente, o aumento da renda faz você aumentar, deixar de consumir aquele bem, um determinado bem. Então, aquele bem que se deixa de consumir é o bem inferior. Ok? Pneu recalchutado é um bem inferior nesse sentido, porque se você tem um aumento na renda, você deixa de consumir esse tipo de bem, ok? Então é isso. Né? Então a nossa questão está aí respondida. Vamos para certo, né? Então, para esse tipo de questão, certo. O enunciado para as questões 6 e 7, né? Agora, o estudo da microeconomia, que analisa o comportamento individual dos agentes econômicos, é fundamental para se avaliar as tomadas de decisão no que se refere às questões econômicas. A esse respeito, julgue os itens a seguir. Sexta questão, SESP-UNB, ministro do TCU, substituto do TCU. O aumento dos salários dos atores de televisão, por elevar o custo de produção de seriados e telenovelas, reduz a quantidade disponível destes produtos e provoca um deslocamento ao longo da curva de oferta. Okay? Então, está falando aqui sobre aumento de salários dos atores de televisão. Nesse momento, se você quiser, você pausa, analisa a questão, responde e depois volta para a resposta. Eu vou aqui diretamente para a resposta, responder para vocês. Qual é o comentário? Com a elevação da remuneração a ser paga aos atores de televisão, haverá o aumento dos custos de produção de seriados e telenovelas. Assim, ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, ocorrerá um deslocamento de toda a curva de oferta para a esquerda e para cima. Então, pessoal, observe aí, questão errado, né? Errado, por quê? Observe aqui, nós quando estávamos estudando sobre o conteúdo de demanda, oferta e equilíbrio de mercado, nós falamos sobre o aumento de preços em cima da curva, quantidade ofertada, em cima da curva, ao longo da curva, né? Deslocamentos que dizem respeito à diminuição de custos de produção, a diminuição da oferta, um deslocamento da curva de oferta, toda ela, para a esquerda, porque diminuiu o custo de produção. Vira e mexe, porque aumentou o custo de produção, isso aqui, esse deslocamento é para cima dessa curva. Ela não é no mesmo nível do preço, é o preço acima, né? Aqui, quando aumenta o custo de produção, aumenta algum elemento do custo, vai para a direita. Observa aqui. Tá? Então, aqui nós vemos, então, como ocorre realmente a questão da resposta, né? Ocorrerá um deslocamento de toda a curva de oferta para a esquerda e para cima. Então, houve um aumento de um custo de produção, que é o salário, a remuneração dos fatores de produção, no caso, os insumos envolvidos, ou as pessoas envolvidas, né? Então, aqui você vê esse valor do que é o custo, esse preço, o salário é um custo de produção, vai se deslocar para a esquerda e para cima. Não vai ser no mesmo nível, vai ser aqui em cima, ó. O nível de preço, porque aumentou o salário, aumentou o custo de produção. Ok? Obrigado. É esse momento aí, esse
Vamos para a sétima questão, terminamos essa sexta, vamos para a sétima. CESP-UNB, ministro substituto do TCU. Ao contrário da curva para os bens normais, a curva de demanda para os bens inferiores é positivamente inclinada, o que se opõe à lei da demanda. Tá? Então, vamos ver aqui, pessoal. Lembra que bens normais, aumento você eleva a tua renda, você vai deixar de consumir determinados produtos, que são os bens inferiores, e vai consumir novos produtos, que são os bens normais. Aumento da renda, aumenta o consumo de determinado bem. A curva de demanda para bens inferiores, bem inferior àquele que você deixa de consumir, é positivamente inclinada, que se opõe à lei da demanda. Então, se você quiser, você pausa o vídeo, analisa a questão e depois volta e responde. Comentário aqui, os bens de Giffen são a única exceção à lei da demanda. Né? São a única exceção à lei da demanda. Ok, pessoal? Então, portanto, é preciso considerar que um bem inferior é um bem cuja demanda cai quando a renda aumenta. Destaque não é uma exceção à lei da demanda nesse caso aqui, que diz que a demanda cai quando o preço se eleva. Assim, a lei da demanda relaciona duas variáveis, preço e demanda. Tá? Vale ressaltar que a definição de bem inferior diz respeito à análise de outras variáveis, renda e demanda, por exemplo. Sendo assim, não se pode concluir que necessariamente a curva de demanda de um bem inferior seja positivamente inclinada. Não, não é assim que nós vamos concluir que a demanda de um bem inferior é realmente... Nós estamos falando da lei da demanda. Observa aqui, errado, tá? Primeiramente, eu quero falar para vocês o seguinte. A curva de oferta é positivamente inclinada, nós já consideramos isso, ó, quando aumenta somente no preço, é ao longo da curva. Quando são outros elementos, que não só o preço, que vão interferir no preço, né, pode ocorrer uma diminuição, uma retração da curva de demanda para a esquerda ou um avanço dela para a direita. Isso, na verdade, eu estou falando da curva de oferta, desculpa. Curva de oferta aqui. Curva de oferta, retração da curva de oferta, avanço da curva de oferta. Ok? Agora, vamos falar um pouco das bens de Giffen, tá? Esses bens no qual nós estamos nos referindo a uma curva de demanda. A curva de demanda, ela tem um formato, certo? Ela tem esse tipo de formato, tá? Nos bens de Giffen, ela vai alterar o formato dela, tá? Ela não vai ter mais esse formato, a curva de demanda, ela tem o formato de uma curva de oferta, nesse caso. Ela vai ter o formato de uma curva de oferta, ok? Para os bens de Giffen. Vai ter o formato de uma curva de oferta. Beleza? Não vai ter esse formato aqui, vai ser esse formato que nós vimos anteriormente. Com o aumento do preço do bem, há um aumento da quantidade demandada. Né? Então, vai ter esse formato aqui. Ó. Aumenta o preço do bem, aumenta a quantidade demandada. Então, essa vai ser a única exceção da lei da demanda. A única exceção da lei da demanda. Ok, pessoal? Então, no qual realmente a demanda se comporta positivamente inclinada com o aumento dos preços. As pessoas continuam consumindo bem. Tá? É isso. Obrigado aí pelo momento de aula. Valeu. Certo? Forte abraço a todos aí.